O momento em que o céu decide agir. Existem dias em que a alma sente um peso que as palavras não conseguem descrever. Momentos em que você se pergunta se Deus ainda te escuta, se Ele ainda se lembra das promessas feitas no silêncio da sua oração. Você olha ao redor e tudo parece igual, nada muda, o tempo passa e as respostas não vêm. Mas é justamente nesses dias em que o céu parece imóvel que Deus começa a mover as peças no invisível. Ele trabalha em silêncio porque está preparando algo tão grandioso que precisa ser moldado com precisão divina. O que você chama de demora, Deus chama de processo. O que você entende como abandono, Deus usa como construção. O céu não age com pressa, mas age com propósito. Quando o Espírito de Deus decide intervir, nada pode impedir. O mar se abre sem vento, a muralha cai sem toque de espada, a cura acontece sem medicina humana, porque a presença do Altíssimo muda a natureza das coisas. Deus observa o coração dos seus filhos, e quando encontra fé mesmo em meio à dor, Ele se levanta do trono e muda o cenário. O céu não decide agir por acaso. Ele se move quando a fé amadurece, quando o tempo cumpre o propósito e quando o impossível se torna o palco perfeito para a glória divina se manifestar. Muitas vezes, o silêncio de Deus é o prenúncio do milagre. É como o nascer do sol. Primeiro vem a escuridão mais densa, e logo depois a luz rompe com força. Assim é o agir de Deus. Ele espera o momento certo para transformar a dor em testemunho, o deserto em jardim e o pranto em dança. O céu não esquece. Há promessas sobre a sua vida que estão sendo guardadas para o tempo exato da manifestação. E esse tempo não se mede por relógios, mas pela fidelidade do coração. Quando Deus decide agir, o ambiente espiritual muda. Coisas que estavam travadas começam a se mover, portas que pareciam seladas se abrem de repente, pessoas que se afastaram voltam, e o que parecia esquecido ressurge com força. Deus é especialista em ressuscitar o que o homem declarou como perdido. Ele não depende de circunstâncias, ele cria novas. Ele não segue a lógica do mundo, ele impõe a sua própria vontade. Talvez você esteja cansado, sentindo-se preso em um ciclo sem saída, mas o Espírito Santo quer que você saiba que o tempo da espera está chegando ao fim. Há uma movimentação divina acontecendo agora mesmo, ainda que seus olhos não vejam. É como as raízes de uma árvore crescendo debaixo da terra, invisíveis, silenciosas, mas vitais. Deus está firmando o que será revelado. E quando Ele decidir agir, será rápido, inesperado e impossível de conter. Quando o céu se levanta, até o inferno silencia. As forças que se levantaram contra você começam a cair uma a uma, porque não há poder maior do que o de Deus em ação. Ele quebra as correntes, desarma os inimigos e desfaz planos ocultos. Quando o céu decide intervir, aquilo que demorou anos para ser resolvido se resolve em instantes. É o toque de Deus que muda o destino. Há uma unção sendo liberada sobre a sua vida. O Espírito de Deus está dizendo: prepare-se, porque estou prestes a agir. E quando ele fala, o universo obedece. Aquilo que te paralisava vai ceder, o que te prendia vai se romper, e o que parecia inalcançável se tornará testemunho. Deus está te conduzindo para um novo tempo, um tempo em que o sobrenatural será natural, em que o improvável se tornará o comum, porque Ele é o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho, que fez o sol parar e que ressuscitou mortos. Sinta em seu espírito o início de algo novo. Você não foi esquecido. As lágrimas que você derramou não foram em vão. Cada clamor, cada noite de solidão, cada dúvida lançada aos céus foi ouvida. O Senhor está se levantando agora mesmo, não apenas para te consolar, mas para te exaltar diante daqueles que duvidaram da sua fé. Ele vai transformar a dor em força, o choro em autoridade e a espera em vitória. Quando o céu decide agir, o impossível se curva. Nenhuma porta trancada, nenhum decreto humano, nenhuma força espiritual contrária pode resistir à vontade de Deus. Ele está movendo as águas, realinhando o tempo e te posicionando exatamente onde precisa estar para viver o milagre. E quando o céu se move, o tempo acelera. O que parecia distante começa a se aproximar, o que estava fora de alcance se torna palpável.
Deus não se atrasa. Ele chega quando tudo parece perdido, para mostrar que sempre esteve no controle. Ele permite o silêncio para fortalecer a sua fé, mas nunca deixa de observar cada passo seu. O momento de agir chegou. Você está sendo preparado para viver o que pediu, mas também para sustentar o que vai receber. Porque quando Deus derruba as barreiras, Ele não apenas abre caminhos, Ele muda destinos. Então ouça atentamente. O tempo da espera acabou. O céu decidiu agir. Algo que estava parado por muito tempo vai se mover, e você vai entender que nenhuma lágrima foi desperdiçada. O que antes era peso se tornará testemunho. O que antes era ferida se tornará autoridade. Porque quando Deus se levanta, nenhuma força humana pode impedir o avanço do seu propósito. Quando as barreiras se tornam mensagens divinas, nem toda barreira é inimiga. Às vezes, o obstáculo que te impede de avançar é a forma que Deus encontrou para te proteger de algo que você ainda não está preparado para enfrentar. Existem barreiras que não surgem para te deter, mas para te direcionar. O cristão maduro aprende a discernir que Deus fala também através do que não se move. O silêncio, o atraso, a porta fechada, todos podem ser cartas escritas pelo próprio Criador, convidando você a olhar mais fundo, a buscar mais alto e a depender totalmente dele. Quando tudo parece travado, a primeira reação é pensar que Deus se esqueceu. Mas o Espírito Santo quer te ensinar que algumas portas se fecham não por falta de poder, mas por excesso de amor. Deus conhece os caminhos que você não enxerga, sabe o que te esperaria se Ele permitisse cada passo impulsivo. A barreira, muitas vezes, é um escudo. É a mão do Pai dizendo: ainda não, porque eu tenho algo melhor. Essa compreensão transforma o desespero em sabedoria espiritual. O crente que entende isso para de reclamar e começa a observar. As mensagens de Deus nem sempre vêm em forma de promessas doces. Às vezes, Ele fala por meio da resistência. Quando o vento sopra contra, quando nada flui, pode ser um alerta divino para redirecionar o coração. Quantas vezes insistimos em caminhos que só nos levariam ao desgaste? Quantas vezes pedimos por bênçãos que, se viessem antes da hora, nos destruiriam? O amor de Deus é tão profundo que ele impede o sucesso que nos afastaria da salvação. O apóstolo Paulo entendeu isso quando o espinho na carne o acompanhava. Ele pediu 3 vezes para Deus tirar, mas o Senhor respondeu: a minha graça te basta. Isso mostra que, em vez de remover a barreira, Deus quis revelar um propósito dentro dela. A limitação que Paulo carregava o mantinha dependente da graça, e essa dependência o tornava mais forte. É assim que Deus age com seus filhos. Ele não permite obstáculos para puni-los, mas para moldar neles um caráter capaz de sustentar o que virá. Cada barreira carrega uma mensagem específica. Algumas dizem: espere. Outras dizem: mude de direção. Outras ainda dizem: permaneça firme. O segredo está em ouvir com o espírito, e não apenas com os ouvidos. Deus está sempre comunicando algo, mesmo quando não parece. Há orações que ele não responde porque a resposta já está nas circunstâncias. Se você prestar atenção, verá que o bloqueio que te incomoda é o mesmo que te preserva. Quando as barreiras se tornam mensagens divinas, o medo dá lugar à compreensão. Você começa a enxergar a presença de Deus nos detalhes, e o que antes era frustração se transforma em aprendizado. O cristão que entende isso se torna mais leve, porque percebe que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Não há acaso, não há coincidência, há propósito em cada atraso, em cada não, em cada espera. Imagine José, vendido pelos irmãos e lançado no cárcere. Aos olhos humanos, ele estava sendo esquecido. Mas aos olhos espirituais, cada prisão era uma etapa do propósito. Se ele tivesse sido libertado antes, jamais teria chegado ao trono do Egito. A barreira era a linguagem de Deus preparando o terreno para a elevação. Assim é com você. As prisões da vida muitas vezes escondem portas de honra que só se abrirão quando o tempo de Deus chegar. As muralhas que te cercam hoje podem estar dizendo:
Ore mais. Confie mais. Silencie mais. Deus usa as próprias dificuldades para te ensinar a depender dele. Ele retira o controle das suas mãos para te lembrar que é o único capaz de conduzir a história. Por isso, não lute contra o processo. Escute o que o processo está tentando te ensinar. Há um propósito escondido atrás da barreira. O que te trava agora é a forma que Deus escolheu para te ensinar algo que te sustentará quando o milagre se manifestar. O Senhor não quer apenas abrir caminhos, Ele quer moldar corações. Ele sabe que se você entender a lição, nunca mais verá obstáculo da mesma forma. O Espírito Santo está te dizendo: pare de perguntar por quê e comece a perguntar para quê. Porque quando você muda a pergunta, o céu muda a resposta. A barreira de hoje pode ser o alicerce da vitória de amanhã. Você não foi abandonado, você está sendo instruído. As mãos de Deus estão moldando seu destino através do que parece resistência. E quando essa lição for completa, o que era obstáculo se tornará testemunho, e o que parecia castigo se revelará proteção. As barreiras falam, e quem aprende a escutá-las ouve a própria voz de Deus. Ele está te dizendo que não é o fim, é o caminho. E quando você aprender o que o céu quer te ensinar, verá as muralhas se moverem diante da obediência e do entendimento espiritual. Porque quando as barreiras deixam de ser inimigas e se tornam mensagens, você não apenas as supera, você as decifra, e nelas descobre o plano perfeito do Criador. A linha invisível entre o teste e a promessa, uma linha tão fina entre o momento da prova e o momento da promessa que muitos desistem exatamente quando estão a um passo de ver o milagre. Essa linha é invisível, silenciosa e quase imperceptível. É aquele instante em que o deserto parece mais quente, o fardo mais pesado e o silêncio de Deus mais profundo. É o ponto em que o inimigo sussurra: nada vai mudar. Mas é também o exato momento em que o céu observa para ver se sua fé continua firme mesmo sem respostas. O teste não é a ausência de Deus. O teste é o olhar atento do Pai vendo se você confia nele mesmo quando tudo diz o contrário. Muitos pensam que o teste é um castigo, mas na verdade é o campo onde a fé é provada e fortalecida. A promessa não chega antes que o coração esteja pronto para recebê-la. O povo de Israel tinha uma terra prometida à espera, mas precisou atravessar o deserto. O deserto não foi um erro, foi a sala de aula. Nele, Deus ensinou o povo a depender do maná diário, a confiar no invisível, a obedecer mesmo sem entender. O deserto revela quem confia em Deus e quem apenas quer resultados. O teste é o intervalo entre o pedido e o cumprimento. E é nesse intervalo que Deus observa o que você faz quando ele parece em silêncio. É ali que o ouro da fé é purificado. É ali que os corações são revelados. Deus não prova para medir fraquezas, ele prova para revelar maturidade. Cada obstáculo é uma oportunidade para demonstrar que você crê não apenas nas bênçãos, mas no abençoador. E é essa fidelidade que abre as portas da promessa. Existem momentos em que Deus não muda o cenário porque quer mudar você dentro dele. A promessa não está distante, está sendo lapidada em sua paciência, moldada pela perseverança e selada pela confiança. O teste não é o fim da jornada, é o estágio que antecede o cumprimento da palavra. Quando o céu vê que o coração está alinhado, a promessa se manifesta naturalmente, sem esforço humano, como o fruto que amadurece no tempo certo. Abraão viveu essa linha invisível. Anos de espera, promessas repetidas, silêncio prolongado. E no auge da velhice, quando tudo parecia impossível, Deus cumpriu sua palavra. O que sustentou Abraão não foi a visão do milagre, foi a convicção de quem fez a promessa. A fé verdadeira não depende do tempo, ela confia no caráter de Deus. Por isso, mesmo sem ver, Abraão creu. Mesmo sem entender, obedeceu. E é isso que separa o teste da promessa, a obediência quando o coração quer desistir. Muitos estão hoje vivendo exatamente nessa fronteira espiritual. Olham para trás e veem o deserto, olham para frente e só enxergam incertezas. Mas Deus está dizendo: não recue agora.
O que você chama de limite, o céu chama de transição. O teste é o último portão antes da vitória. E quem persevera até o fim experimenta a fidelidade do Senhor de forma completa. A dor que você sente agora é o trabalho de parto de uma promessa que já está viva no mundo espiritual. Essa linha invisível é o lugar mais sensível da caminhada de fé. É o momento em que o inimigo tenta usar o cansaço como argumento, e Deus usa o silêncio como refinamento. É o instante em que você não entende mais nada, mas sente algo dentro de você dizendo: continue. E é esse continue que destrói o inferno, porque ele prova que a sua fé não depende de resultados, mas de relacionamento. O teste não é feito para te afastar, é feito para te aproximar. Deus está te ensinando a confiar sem garantias, a andar por fé e não por vista. Cada lágrima, cada espera, cada renúncia está construindo em você a estrutura necessária para sustentar o que ele está prestes a entregar. Porque o céu nunca dá promessas que o coração não esteja preparado para segurar. Quando a prova parecer insuportável, lembre-se de que Deus está mais perto do que parece. Ele está no meio do fogo com você, observando, moldando, purificando. E quando esse processo terminar, a glória será tamanha que você entenderá o porquê de cada silêncio. O que parecia demora era apenas o tempo necessário para o milagre se tornar completo. O Espírito Santo te diz agora: a linha está diante de você. Um passo de fé, uma oração de entrega, um ato de obediência pode mudar tudo. A promessa já foi liberada, mas Deus quer te ver atravessando essa linha com maturidade espiritual. Porque quando você aprende a confiar durante o teste, a promessa não te domina, ela te honra. E o céu reconhece em você alguém preparado para viver o que antes apenas sonhava. Essa linha entre o teste e a promessa não se enxerga com os olhos, mas se sente no espírito. É o ponto onde a fé se transforma em convicção e a espera se converte em colheita. Quando você decide permanecer, mesmo sem entender, o céu age. E é nesse momento que o invisível se torna visível, que o improvável se torna testemunho. Porque quando a fé é provada e permanece firme, a promessa não atrasa, ela chega no tempo perfeito, selada pelas mãos do próprio Deus. O som das muralhas caindo no mundo espiritual há momentos na caminhada cristã em que algo muda no invisível antes de mudar no visível. Você ora, jejua, insiste em permanecer firme, e de repente, sem aviso, o espírito começa a perceber um movimento diferente, uma vibração sutil no ar, como se o céu respirasse mais perto da terra. É o prenúncio da queda das muralhas. O mundo espiritual não é silencioso, ele ecoa o som das vitórias que estão sendo preparadas antes mesmo de acontecerem. Há um som que o homem natural não escuta, mas o coração sensível à presença de Deus reconhece. É o som das muralhas ruindo. As muralhas não caem porque você grita mais alto ou porque força o impossível. Elas caem quando a obediência e a fé se encontram no ponto certo. Quando Josué cercou Jericó, o que derrubou aquelas muralhas não foi o barulho das trombetas, mas o som da submissão espiritual. Aquele povo marchou 7 dias em silêncio, enquanto o inimigo zombava, enquanto o medo tentava se infiltrar. Cada passo foi um ato de fé, cada volta um decreto silencioso de confiança no Deus que cumpre promessas. O som que fez as muralhas caírem não veio das bocas, veio dos céus. Era o som da fidelidade sendo recompensada. O mesmo acontece na sua vida. Você tem marchado, mesmo cansado, e o céu tem ouvido. Cada oração, cada lágrima, cada madrugada em que você se ajoelhou e disse: Senhor, eu ainda confio, foi um toque de trombeta no mundo espiritual. Deus está somando os seus atos de fé. O que parece repetição é, na verdade, construção. Há muralhas espirituais cercando promessas, e Deus está prestes a dar o comando final. Agora grita, porque chegou a hora da queda. Essas muralhas não são feitas de pedras, mas de palavras, medos, traumas, feridas e opressões. Elas se erguem ao redor do coração para impedir o avanço. São levantadas por dúvidas, alimentadas por frustrações e reforçadas pelas vozes que dizem que não vale a pena continuar. Mas quando o Espírito Santo sopra,
nenhuma fortaleza permanece de pé. O som da libertação começa dentro da alma antes de ecoar no mundo físico. Há um ruído espiritual acontecendo agora mesmo. É o som das correntes se rompendo, dos grilhões sendo desfeitos, dos portões de ferro se abrindo diante da autoridade do nome de Jesus. É o som de algo que não volta atrás. Porque quando Deus decreta a queda, nada pode ser reconstruído pelo inimigo. A barreira que antes te impedia de crescer não vai resistir à ordem do céu. Deus está te dizendo: as muralhas estão tremendo. Talvez ainda não caíram diante dos seus olhos, mas já ruíram no mundo espiritual. Você sente dentro de você esse estremecer, essa mudança súbita de atmosfera? É o sinal. O som que antecede a vitória é suave, mas constante. É o Espírito testificando que o que estava fechado está se abrindo, que o que estava preso está sendo liberado, que o que era impossível está sendo realinhado. Muitos desistem quando estão ouvindo esse som e não percebem. Acham que nada mudou, mas é justamente ali que o céu está mais ativo. As muralhas não caem de uma vez só. Elas racham primeiro por dentro. O inimigo tenta disfarçar o som da quebra com distrações, dúvidas e desânimo. Ele sabe que se você continuar marchando, mesmo sem enxergar, o sétimo dia vai chegar. E quando chegar, tudo o que estava resistindo vai desabar diante da glória de Deus. O som das muralhas caindo é também o som da libertação interior. É quando você sente o peso sair do peito, a mente clarear, o coração encontrar paz mesmo antes da resposta. Esse é o som da fé vencendo o medo. É o som do perdão apagando feridas antigas. É o som da restauração entrando pela porta que antes estava trancada. Quando você sente isso, não é emoção, é o Espírito Santo anunciando: o ciclo terminou, a vitória começou. No mundo espiritual, cada ato de fé produz som. Quando você escolhe não desistir, há celebração nos céus. Quando você continua adorando o mesmo ferido, há barulho de trombetas no trono de Deus. Cada renúncia, cada perdão, cada entrega sincera é uma batida que ecoa na eternidade. E quando a frequência da sua fé se alinha com a vontade do céu, o impacto é inevitável, as muralhas desmoronam. Deus quer que você ouça com o espírito, não com os ouvidos. O som que vem do alto não é confuso nem ruidoso, é firme, claro e irresistível. Ele anuncia que a batalha espiritual foi vencida, que o tempo da opressão acabou e que agora você pode caminhar livre. As muralhas que te cercavam se tornaram apenas lembranças do poder de Deus em ação. O Espírito Santo está te conduzindo a um novo nível de percepção. Há sons espirituais que apenas os sensíveis discernem. O som da promessa se aproximando, o som da vitória sendo decretada, o som da glória se manifestando. Feche os olhos e sinta: o céu está celebrando algo por você. E quando o céu celebra, a terra obedece. O som das muralhas caindo não é apenas um sinal de libertação, é um lembrete de que Deus nunca esquece os que marcham em fé. Ele ouve o que ninguém mais ouve, vê o que ninguém mais vê, e age quando ninguém mais acredita. Suas muralhas já estão ruindo. O barulho que você sente no espírito é o anúncio de que um novo tempo começou. Quando a fé se torna uma arma invisível, a fé é a linguagem secreta do céu, a ponte entre o natural e o sobrenatural. Quando tudo desaba, ela permanece de pé. Quando o medo grita, ela sussurra: confia. A fé não é apenas um sentimento bonito, é uma força ativa, viva e poderosa. Ela se move antes que os olhos vejam, fala antes que a realidade mude e luta batalhas que os sentidos humanos não conseguem perceber. No mundo espiritual, a fé é a arma mais temida pelo inimigo, porque ela não depende de circunstâncias, ela depende de convicção. Deus nunca prometeu que a caminhada seria fácil, mas prometeu que a fé seria suficiente. Quando você se levanta, mesmo ferido, e decide crer, o inferno se desorganiza. Porque a fé não é emoção, é resistência. É o ato de permanecer firme quando a lógica diz para desistir. A fé não precisa de garantias, ela cria o caminho enquanto você dá o passo.
Cada vez que você escolhe confiar em Deus no meio da incerteza, algo se move no invisível. É como acender uma chama em plena escuridão, o inimigo vê a luz e recua. A fé é invisível, mas os seus resultados são visíveis. Ela transforma o impossível em testemunho, o desespero em coragem, a perda em propósito. Quando a fé se torna sua arma, você para de lutar com as mãos e começa a vencer com o coração. É o que aconteceu com Davi diante de Golias. Todos viam um menino indefeso, mas o céu via um guerreiro armado com convicção. A pedra era apenas o instrumento. A fé era a força por trás do lançamento. E é essa força que Deus quer reavivar dentro de você. Quando a fé se torna uma arma, o medo perde poder. As vozes que antes te paralisavam se tornam ruído distante. O impossível começa a parecer pequeno, porque o foco muda. Você não olha mais para o tamanho do problema, mas para a grandeza de Deus. Essa mudança de olhar é o segredo da vitória espiritual. A fé te ensina a enxergar o que ainda não existe, a agradecer antes de receber, a marchar mesmo quando o chão parece não sustentar. A fé verdadeira não é cega, é visionária. Ela não ignora o problema, mas enxerga além dele. O cego Bartimeu não via Jesus com os olhos, mas o reconheceu com o espírito. Enquanto a multidão tentava silenciá-lo, ele gritou ainda mais alto, e aquele clamor moveu o coração de Cristo. A fé não pede permissão, ela atravessa barreiras. Quando ela desperta, as limitações se tornam degraus e os obstáculos viram testemunhos. Muitos dizem crer, mas poucos vivem pela fé. Porque viver pela fé é andar sem mapa, é confiar no vento que o Espírito sopra. É aceitar que Deus guia passo a passo, e não por atalhos. É no invisível que os verdadeiros milagres acontecem. Quando você ora e não vê nada mudar, não significa que Deus não está agindo. Significa que Ele está travando batalhas por você em dimensões que seus olhos não alcançam. O inimigo teme quem tem fé porque ele não pode controlá-la. Ele pode tocar nos bens, mexer nas circunstâncias, provocar tempestades, mas não pode apagar o fogo que arde dentro do coração de quem crê. Quando a fé está viva, ela se torna muralha contra o desânimo e espada contra o medo. O crente que aprende a usar essa arma não precisa ver para celebrar, porque já sabe que o céu se moveu quando ele decidiu acreditar. A fé é a arma que venceu mares, gigantes, prisões e cruzes. Foi pela fé que Moisés enfrentou o Faraó, que Daniel dormiu entre leões, que Paulo cantou na prisão, que Jesus suportou a cruz confiando na ressurreição. A fé não apenas vence batalhas, ela muda histórias. É por meio dela que o homem comum se torna instrumento do extraordinário. E o mesmo poder que agiu neles está disponível em você agora. Quando a fé se torna uma arma, ela redefine o que é possível. As palavras que saem da sua boca passam a carregar autoridade, porque são guiadas pela confiança no poder de Deus. A oração deixa de ser apenas um pedido e se transforma em decreto. Você para de dizer se for possível e começa a declarar vai acontecer porque Deus prometeu. E quando o céu reconhece essa convicção, ele se move com rapidez. A fé é invisível, mas o céu a reconhece como o som mais alto que pode ser ouvido. Cada vez que você escolhe crer, um comando é enviado aos anjos. Cada vez que você decide confiar, o reino espiritual se reposiciona. E quando o coração se alinha à vontade de Deus, o impossível se dobra. O Espírito Santo quer reacender essa fé em você. Não uma fé teórica, mas uma fé que guerreia, que enfrenta, que não recua. A fé que ora e depois descansa. A fé que chora, mas continua. A fé que se levanta todos os dias e diz: hoje Deus vai agir. Essa é a arma que vence tudo, porque ela nasce da certeza de que Deus é fiel mesmo quando tudo parece contrário. Pegue essa arma agora. Levante sua fé como quem ergue uma bandeira de vitória. Declare com convicção: eu creio. Porque quando a fé se torna a sua arma invisível, nenhuma força visível pode resistir. O céu se alinha, o inferno recua, e o impossível se curva diante do nome que está acima de todo nome, Jesus Cristo,
o autor e consumador da fé. A oração que move os alicerces do impossível chega ao momento em que a oração deixa de ser apenas palavras e se torna uma força viva, uma energia espiritual capaz de atravessar dimensões. É nesse ponto que ela move o impossível. Quando a alma se entrega completamente, o céu se inclina. Deus não responde à eloquência, ele responde à entrega. A oração que move os alicerces do impossível nasce quando a pessoa decide orar não mais por costume, mas por necessidade de presença. É quando a voz treme, o coração queima e a alma se rasga diante de Deus. Nesse instante, o sobrenatural começa a se mover. A verdadeira oração não busca impressionar, busca tocar o coração do Criador. É o diálogo entre um espírito cansado e um Deus que nunca se cansa. É o encontro entre o limite humano e o infinito divino. Quando você ora com profundidade, o ambiente muda. A atmosfera se transforma porque o Espírito Santo passa a habitar o espaço da fé. É como se cada palavra se tornasse uma chave, abrindo portas invisíveis, derrubando muros espirituais, liberando promessas que estavam retidas. Deus nunca ignora uma oração feita com sinceridade. Mesmo quando o céu parece em silêncio, ele está movendo o que você não pode ver. Há orações que não são respondidas de imediato porque antes de mudar a situação, Deus quer mudar o coração de quem ora. Ele quer te ensinar que o poder não está no pedido, mas na comunhão. Quando a oração deixa de ser uma tentativa de controle e se torna uma rendição, os céus se abrem. A oração que move os alicerces do impossível é feita com fé e vulnerabilidade. É quando você diz: Senhor, eu não tenho mais forças, mas ainda confio. Essa frase simples é suficiente para estremecer o inferno, porque revela que o inimigo não conseguiu te fazer desistir. Quando você ora assim, os anjos recebem ordem para agir. Correntes se quebram, prisões se abrem, corações endurecidos são transformados. Há uma sincronia entre o que é dito na terra e o que é decretado no céu. O apóstolo Pedro experimentou isso quando estava preso. Enquanto ele dormia, a igreja orava com intensidade. E o que aconteceu? As cadeias se romperam e as portas de ferro se abriram sozinhas. Isso é o poder da oração unida à fé. O que parecia intransponível se tornou passagem livre para o plano de Deus. Essa história se repete ainda hoje. Há prisões emocionais, espirituais e financeiras sendo desfeitas quando um servo decide orar de verdade. Quando você ora com autoridade, o inferno treme. Porque o inimigo sabe que uma pessoa que ora é uma pessoa que não pode ser dominada. Ele pode tentar te calar, te distrair, te cansar, mas se você se ajoelha e clama, você vence. A oração é o campo onde as batalhas espirituais são decididas. O que não foi resolvido com força humana será resolvido no altar. O que o homem declarou impossível se torna simples diante do toque do Espírito Santo. Há uma força que nasce do coração quebrantado. A oração não precisa ser longa para ser poderosa, ela precisa ser verdadeira. Quando Jesus orou diante do túmulo de Lázaro, ele apenas agradeceu. E a gratidão foi suficiente para ressuscitar o morto. Isso mostra que a oração não precisa de complexidade, precisa de conexão. O poder está no relacionamento, não nas palavras. Quando o coração se liga ao céu, o impossível se dobra. Deus está te chamando para esse tipo de oração, não aquela feita por obrigação, mas a que nasce do amor. Ore como quem conversa com um pai que te entende, que conhece tuas dores, tuas falhas e tuas intenções. Fale com ele como quem fala com o único que pode mudar o que ninguém mais pode. Quando você ora desse jeito, o céu não apenas escuta, ele responde. Há orações que movem anjos, e há orações que movem o próprio Deus. As que movem o impossível são aquelas que nascem da fé inabalável. Quando tudo diz que acabou, e ainda assim você dobra os joelhos, você ativa o milagre. A oração é a semente da mudança. Cada clamor sincero planta algo no espiritual que mais cedo ou mais tarde florescerá na realidade. O Espírito Santo está te dizendo: ore de novo. Aquela causa que parece perdida,
aquele sonho que você já desistiu, aquela promessa que o tempo apagou, traga tudo de volta para o altar. Há movimentos acontecendo agora no invisível enquanto você decide acreditar mais uma vez. O impossível não é uma parede, é um convite para ver o poder de Deus em ação. A oração que move os alicerces do impossível não é feita para convencer Deus a agir, mas para alinhar o seu coração à vontade dele. Quando isso acontece, a resposta vem de forma natural, poderosa e perfeita. O impossível se curva diante da fé que ora com confiança. Deus não resiste a um coração que se entrega por completo. Ore como quem sabe que está sendo ouvido. Fale como quem crê que o céu está atento. Declare com fé: Senhor, não quero apenas que o Senhor mude as circunstâncias, quero que o Senhor me transforme nelas. Porque a maior vitória não é ver o impossível se mover, é ver a fé se tornar inabalável. E quando essa fé é ativada, o impossível não resiste. O novo tempo de conquista e restauração há um momento em que o vento muda de direção, e o que antes era espera começa a se tornar colheita. É o início de um novo tempo. Quando Deus decide liberar um ciclo de conquista e restauração, nada permanece como antes. Aquilo que parecia perdido começa a ressurgir com força, as portas que estavam trancadas se abrem, e a voz do Espírito Santo ecoa dizendo: o tempo da escassez acabou. Esse novo tempo não é apenas o resultado de uma oração atendida, é a resposta de um processo espiritual que te amadureceu, te limpou e te preparou para viver o extraordinário. Deus não desperdiça dores. Cada lágrima derramada, cada noite em silêncio, cada oração sem resposta foi parte de uma construção divina. O que você chama de atraso, o céu chama de alicerce. Antes de te dar vitória, Deus constrói estrutura. Ele precisou te ensinar a lidar com o pouco, para que agora você saiba administrar o muito. Precisou permitir a perda, para te mostrar o valor da restituição. Esse novo tempo não é apenas de bênçãos visíveis, é um tempo em que o teu coração será restaurado na mesma proporção em que tuas mãos serão abençoadas. A restauração de Deus é completa. Ele não apenas devolve o que foi tirado, ele devolve multiplicado. Ele não apenas cura a ferida, ele transforma a cicatriz em testemunho. O novo tempo é o lugar onde as marcas da dor se tornam sinais de vitória. Você não será o mesmo, porque Deus não te levou de volta ao ponto de partida, ele te levou a um novo nível. O que ele está fazendo agora é te reposicionar, te dar visibilidade espiritual, te elevar diante daqueles que duvidaram da tua fé. O tempo da restauração é o tempo do reconhecimento. O que antes era escondido será exposto à luz da graça. Deus vai honrar o que foi feito no secreto. Ele viu cada ato de fidelidade, cada escolha de continuar mesmo cansado, cada vez que você escolheu perdoar quando o coração queria desistir. Agora ele vai recompensar. A Bíblia diz que aquele que semeia com lágrimas colherá com alegria, e é isso que está prestes a acontecer. O que você plantou em dor, florescerá em alegria. Esse novo tempo é também um tempo de reconciliação. Deus está restaurando lares, amizades, ministérios, relacionamentos e até sonhos que pareciam mortos. O mesmo sopro que trouxe vida aos ossos secos no vale de Ezequiel está soprando sobre a sua história. Ele está unindo o que o tempo separou, alinhando o que o inimigo tentou confundir. Tudo o que estava desconectado começará a se encaixar, porque Deus é o restaurador de caminhos e o autor de novos começos. A conquista que virá agora é diferente das anteriores, porque ela nasce da maturidade. Você não está recebendo por impulso, está recebendo por propósito. A vitória que Deus está te entregando não é apenas para te alegrar, é para te estabelecer. Ele está te colocando em uma posição de influência espiritual, onde o que você viveu se tornará exemplo de fé para outros. Esse novo tempo vem com responsabilidade, porque toda bênção vem acompanhada de missão. Deus vai te fazer recuperar o tempo que parecia perdido. Ele é o Deus que faz os anos consumidos voltarem em forma de colheita. O que foi roubado, o que foi esquecido, o que foi enterrado voltará à tona, não para te lembrar do passado,
mas para provar que o teu futuro está sendo reescrito pelas mãos do Criador. Você está saindo da fase da promessa e entrando na fase do cumprimento. E quando Deus cumpre, nada fica pela metade. O Espírito Santo está dizendo: levanta-te, porque o novo tempo já começou. Pare de olhar para o que deu errado e comece a enxergar o que está sendo preparado. O deserto terminou. Agora é tempo de ver os frutos brotando, de sentir o perfume da restauração e de caminhar em direção ao propósito que sempre te esperou. Não há mais atraso, porque o tempo de Deus é perfeito, e Ele acaba de sincronizar o céu com a sua história. Esse novo tempo também trará paz. Aquela paz que não depende de circunstâncias, mas de presença. Deus vai te dar descanso nas áreas onde antes havia guerra. Você vai sentir leveza onde antes havia peso. Vai rir onde antes chorava. O novo tempo não é apenas sobre receber, é sobre descansar no que foi conquistado. Porque quando Deus entrega, Ele também protege. A conquista e a restauração que estão vindo sobre a sua vida serão testemunho de que a fidelidade vale a pena. O mundo verá que aquele que confia no Senhor nunca é envergonhado. E enquanto muitos tentam entender o que mudou, você saberá a verdade. Não foi sorte, foi propósito. Não foi acaso, foi promessa cumprida. Não foi coincidência, foi o resultado da oração que moveu o impossível. Você entrou em uma nova estação. Os ventos estão mudando, o favor está se manifestando, e o que era promessa agora é realidade. Este é o novo tempo de Deus sobre a sua vida, um tempo de conquista, de restauração e de glória. Um tempo em que o que estava quebrado será reconstruído, e o que estava morto voltará a viver. A semente plantada pela fidelidade há um princípio eterno que governa o reino espiritual. Toda semente plantada com fidelidade germina no tempo certo. Deus nunca deixa de honrar o coração que permanece constante, mesmo quando nada floresce diante dos olhos. A fidelidade é a prova mais silenciosa de fé, o gesto que o céu observa quando o mundo se distrai. Ser fiel é continuar sem aplausos, é permanecer quando seria mais fácil recuar, é obedecer quando ninguém está olhando. E é nesse tipo de fidelidade que Deus deposita suas maiores recompensas. A semente da fidelidade não é plantada em tempos fáceis, ela nasce nos dias em que o terreno da alma parece seco. É quando a promessa ainda não se cumpriu, quando o coração se sente cansado e a mente tenta duvidar. Mesmo assim, o servo fiel continua, porque entende que a colheita não depende do clima, depende da perseverança. A fidelidade é a fé colocada em prática todos os dias, é a decisão de seguir confiando mesmo quando o caminho parece não fazer sentido. Deus observa o oculto. Ele vê o sacrifício que ninguém comenta, o perdão que custa caro, o amor que insiste mesmo sem retorno. É ali, no anonimato da obediência, que a semente é lançada. A cada oração feita em silêncio, a cada renúncia diante da tentação, uma nova semente cai na terra espiritual. E Deus, que é justo, jamais deixará que uma semente dessas apodreça. No tempo certo, Ele sopra o vento da promessa e a terra responde: a colheita chegou. A fidelidade é o selo que prova o caráter de quem serve. Muitos querem o fruto da fé, mas poucos querem regar o campo da fidelidade. É fácil ser fiel quando o céu está aberto, mas é no deserto que o verdadeiro adorador se revela. Quando o coração se recusa a desistir, mesmo em meio ao silêncio, o céu se comove. Há uma unção especial sobre os fiéis, porque eles não são movidos por recompensas, mas por amor. E o amor é a força que move o coração de Deus. Talvez você esteja se perguntando por que ainda não colheu o que plantou. O Espírito Santo quer te dizer que a fidelidade nunca é em vão. O tempo de Deus não se mede por calendário, se mede por propósito. Enquanto você permanece, Ele está trabalhando. Há bênçãos sendo formadas em segredo, respostas sendo moldadas no invisível. E quando a estação mudar, tudo brotará de uma vez. O que parecia esquecido florescerá, o que parecia morto renascerá. A semente da fidelidade também ensina paciência. O agricultor não cava a terra todos os dias para ver se a semente cresceu, ele confia no processo.
Assim é a vida espiritual. A fé planta, a fidelidade espera, e Deus faz crescer. Quando você aprende a esperar com paz, demonstra que confia no caráter do Criador. E é nesse tipo de confiança que o milagre se manifesta de forma natural, sem esforço, porque o coração já foi preparado para receber. Não se engane, o inimigo tenta roubar a fidelidade. Ele quer te fazer acreditar que permanecer não vale a pena, que ninguém vê, que Deus esqueceu. Mas cada vez que você escolhe continuar, mesmo cansado, você enfraquece o poder das trevas. O diabo teme o fiel, porque ele não tem controle sobre alguém que ama Deus acima das circunstâncias. A fidelidade é resistência espiritual. É a prova de que o amor venceu a inconstância, e a fé venceu a dúvida. A semente da fidelidade gera frutos que atravessam gerações. Há promessas que Deus cumpre não apenas por causa de você, mas por causa da tua constância. Ele abençoa filhos, famílias, ministérios e lugares inteiros onde alguém decidiu ser fiel. O impacto da fidelidade ultrapassa o tempo. Quando você permanece, abre caminhos espirituais para outros. A tua firmeza hoje será o milagre de alguém amanhã. O Espírito Santo está te dizendo: não pare de semear. Mesmo que o solo pareça duro, mesmo que o céu pareça distante, continue lançando sementes. Cada ato de obediência é uma semente viva. Cada perdão é uma gota de chuva que prepara a colheita. Cada adoração em meio à dor é um sinal para o céu de que a fé ainda está viva. E Deus prometeu que o fiel verá o fruto do seu trabalho e se alegrará. O novo tempo que você está prestes a viver será sustentado pela fidelidade que demonstrou quando ninguém te viu. O Senhor vai te recompensar publicamente pelo que você fez em secreto. Ele vai transformar anos de espera em colheitas abundantes. Tudo o que você pensou ter perdido voltará, mas com peso de glória. A fidelidade é o segredo dos que vencem o tempo, porque quem permanece no propósito vê o impossível se tornar realidade. Guarde isso no coração: a fidelidade é a semente que nunca falha. Quando tudo parecer incerto, continue plantando. Quando o coração estiver cansado, continue regando. Quando o inimigo disser que não vale a pena, lembre-se que o campo da fidelidade sempre floresce, e Deus jamais se esquece daqueles que escolhem permanecer. Quando Deus se levanta, nenhuma barreira permanece a um instante no tempo espiritual em que Deus decide se levantar em favor dos seus filhos, e quando isso acontece, nenhuma força contrária consegue permanecer. O que antes parecia impenetrável se torna frágil diante do poder da sua voz. É o momento em que o céu intervém, em que o invisível se manifesta no natural e o impossível é transformado em testemunho. Quando Deus se levanta, o inferno silencia. Quando ele fala, o caos se reorganiza. Quando ele age, toda resistência se curva. Você pode ter enfrentado tempos de espera, perdas e portas fechadas, mas quando chega o momento determinado por Deus, tudo muda de direção. Ele não precisa de muito tempo para agir, basta uma palavra, um sopro, um movimento da sua vontade para que o impossível aconteça. O mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho, que fez o sol parar, que derrubou muralhas e ressuscitou mortos é o mesmo que está prestes a agir por você. O poder de Deus não envelhece, não se desgasta, não se limita. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Quando Deus se levanta, os inimigos espirituais recuam. Os ataques cessam, os planos ocultos são desfeitos e aquilo que o inimigo construiu contra você começa a se destruir por si mesmo. O que o mal levantou como fortaleza, Deus transforma em cenário de vitória. Porque o propósito do Senhor é sempre maior que qualquer oposição. Nenhuma força das trevas é capaz de resistir a uma vida que está sob a cobertura da fidelidade divina. O agir de Deus não é ruído, é precisão. Ele não se move com pressa, mas se move com propósito. E quando decide agir, ele realinha tudo: pessoas, caminhos, tempos e oportunidades. Há um mover de Deus que não pode ser contido por mãos humanas, e esse mover está prestes a se manifestar sobre a sua vida. Ele não apenas vai abrir portas, ele vai te colocar em lugares que você nunca imaginou estar.
Deus se levanta quando a injustiça tenta prevalecer, quando a fé é testada ao extremo, quando o coração do justo começa a se cansar. É nesse ponto que ele intervém, para mostrar que o seu poder não depende do cenário, mas da sua natureza. Ele é o Deus que entra em meio à tempestade, que acalma os ventos, que ordena a paz onde havia desespero. Quando ele se levanta, a atmosfera muda. O que era peso se torna leveza, o que era dor se transforma em força, o que era desespero se converte em esperança. Talvez você sinta que chegou ao limite, que não há mais saída, que a batalha te desgastou demais. Mas Deus está se levantando agora mesmo. Ele não vai apenas te tirar da guerra, ele vai te exaltar no campo onde tentaram te derrotar. O mesmo chão que hoje representa cansaço será o lugar da tua vitória. Porque o Senhor nunca entra em uma guerra para empatar, ele entra para vencer. O levantar de Deus é o divisor de águas entre o antes e o depois. O antes é o tempo das lágrimas, do silêncio, da resistência. O depois é o tempo da resposta, da colheita e da honra. O que está prestes a acontecer não é resultado do acaso, é cumprimento de promessa. Você foi testado, lapidado e preparado. Agora o céu se move em tua direção com autoridade. As barreiras que se mantinham firmes por anos vão cair em questão de dias, porque o decreto já foi liberado. O Espírito Santo está dizendo: eu me levanto por você. E quando ele se levanta, nada permanece como antes. O peso que te oprimia será removido, as amarras que te prendiam serão quebradas, e aquilo que te impedia de avançar será completamente desfeito. Porque quando Deus age, ninguém pode impedir. É o cumprimento da palavra que diz: e saberão que eu sou o Senhor. Quando Deus se levanta, a sua presença se torna um escudo. Nenhuma palavra contrária próspera, nenhuma acusação prevalece, nenhuma maldição resiste. Ele te cobre com a glória da sua justiça e transforma o campo de batalha em altar de adoração. A vitória que vem das mãos de Deus não é apenas livramento, é estabelecimento. Ele não te tira do deserto apenas para te proteger, ele te leva à terra prometida para te honrar. O tempo das muralhas terminou. O tempo das portas fechadas acabou. Deus está em pé sobre o teu cenário, e quando o Criador se move, a criação obedece. Prepare-se para ver reviravoltas, para testemunhar mudanças súbitas e para viver o que parecia distante. O céu está em movimento, e o nome de Jesus será exaltado na tua história. E quando o pó da batalha baixar, você entenderá que não foi a tua força, nem a tua estratégia, mas a mão do Deus vivo que te sustentou. Ele se levantou por você, e por isso, nenhuma barreira pôde resistir. A glória será dele, mas o testemunho será teu. E todos verão que o Deus que te chamou é o mesmo que te fez vencer. Quando Deus se levanta, não existe oposição. Quando ele fala, o impossível se curva. E quando ele decide agir, a história muda para sempre. Esse é o teu tempo. Esse é o mover do céu. Nenhuma barreira permanecerá diante do Deus que se levanta para lutar por você. Chega o momento em que tudo que foi dito, tudo que foi aprendido e tudo que foi vivido se une em um só propósito: mostrar que Deus nunca deixou de agir. Cada silêncio foi estratégia, cada lágrima foi regada em solo fértil, cada dor foi preparação para o novo tempo. Agora, diante da presença dele, não há mais dúvida, não há mais medo, não há mais atraso. As muralhas caíram, o impossível se rendeu, e o nome do Senhor foi exaltado sobre cada detalhe da tua história. O Espírito Santo quer que você entenda algo hoje: Deus não se esqueceu de você. Ele viu os dias em que você orou cansado, as noites em que o sono não veio, as vezes em que você sorriu por fora, mas desabava por dentro. Ele estava ali. Mesmo quando você achou que ninguém ouvia, ele estava anotando cada palavra, guardando cada lágrima, preparando a resposta no tempo perfeito. E esse tempo chegou. O céu decidiu agir. A presença de Deus não vem apenas para consolar, vem para restaurar, reposicionar e reerguer. Ele está te chamando para caminhar novamente, para levantar a cabeça e seguir com fé renovada. As coisas velhas passaram,
e o novo está diante de você. Tudo o que o inimigo tentou usar para te paralisar se tornará instrumento de testemunho. As mesmas circunstâncias que te fizeram chorar serão palco da tua celebração. Agora é o tempo de se mover com propósito. Pare de olhar para o que deu errado, pare de se prender ao que ficou para trás. O Deus que te chama hoje é o mesmo que está pavimentando o caminho à frente. Ele te convida a viver não apenas um milagre, mas uma vida de milagres. Uma vida guiada pelo Espírito, sustentada pela fé e marcada pela obediência. Não há mais barreiras. O que te limitava já não tem autoridade. O que te feriu já não tem poder. O que te prendia perdeu a força. A voz de Deus ecoou, e a criação obedeceu. O tempo da espera terminou. Agora é o tempo da colheita, da restituição e da honra. A fidelidade foi provada, a fé foi refinada, e o propósito foi revelado. Deus está dizendo ao teu coração: eu te levantei para viver o extraordinário. E o extraordinário não começa quando tudo está favorável, começa quando você decide acreditar de novo. Hoje, algo muda dentro de você. O medo dá lugar à coragem, a dúvida dá lugar à confiança, e o cansaço dá lugar à adoração. O céu se move quando o coração decide confiar, e o seu coração está sendo tocado agora por essa presença que transforma. Olhe ao redor. A atmosfera mudou. O que era deserto agora floresce. O que era ruína agora se reconstrói. O que era silêncio agora é cântico. Deus está selando uma nova estação sobre a sua vida. Ele não apenas derrubou as barreiras externas, ele está derrubando as internas, aquelas que te faziam questionar, se comparar e duvidar. Agora, o Espírito Santo te faz livre para viver tudo o que foi prometido. Você não é mais quem era quando começou essa jornada. A fé amadureceu, a fidelidade criou raízes, e a presença de Deus se tornou teu abrigo. Esse é o resultado de tudo o que o Senhor fez. Enquanto você esperava, Ele estava te preparando, moldando tua alma e fortalecendo tua voz. E agora Ele te envia, não como alguém ferido, mas como alguém marcado pela glória. O céu se moveu, e a terra vai responder. As promessas vão se cumprir, não porque você forçou, mas porque você confiou. O inimigo perdeu o controle, o medo perdeu o domínio, e o tempo de Deus prevaleceu. A tua vida será o reflexo do poder de um Deus que se levanta por aqueles que não desistem. Levante-se agora com fé, respire fundo e declare com convicção: o Senhor está comigo. Porque quando Deus está contigo, nenhuma barreira permanece. Ele vai à frente, remove os impedimentos e te coloca em lugares que apenas a sua graça poderia alcançar. E quando olharem para você, verão não apenas alguém que venceu, mas alguém que foi transformado pelo toque do Deus vivo. Este é o som do novo tempo. Este é o som da vitória. Este é o som das barreiras que caíram diante da presença do Todo-Poderoso. Nada mais será como antes, porque Deus se levantou, e quando Ele se levanta, a história muda para sempre.